Estamos de volta. Para você que está com a gente, o nosso muito obrigado pela companhia, por você começar o dia aqui na Band Maringá. E é sempre também um prazer para a gente receber os recados dos amigos e das amigas pelo 9915-2376. Esse é o número do nosso WhatsApp, 9915-2376. Ao longo do jornal, o pessoal participa, manda recado, fala com a gente a respeito do que está acontecendo dentro do jornal. E a gente sempre agradece você pela sua companhia e por você se dispor, né, a gastar um tempinho de entrar ali no seu celular, no seu smartphone e mandar um recado pelo 9915-2376. Bom, toda quinta-feira a gente fala sobre gestão de negócios. Sempre com a gente, Ivo Segundo, ele é o nosso colunista e a gente recebe o Ivo mais uma vez. Ivo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, começando muito bem o seu dia. Bom, Ivo, a gente falou no nosso último encontro sobre gestão do tempo. Um tema extremamente relevante no momento que a gente vive, pensando sempre como ganhar tempo, né? E a gente até reclama, puxa, o dia podia ter 30 horas, podia ter 36 horas, podia ter pelo menos uma horinha a mais. A gente precisa administrar melhor o tempo, né? Exatamente, Ronaldo. Como nós falamos na última vez, no nosso último encontro, o tempo ele permanece igual para todas as pessoas. Não existe quem tenha mais tempo ou menos tempo. O que nós temos é muitas vezes temos muitas tarefas a serem realizadas no mesmo período de tempo. E isso causa um estresse. Até hoje teve uma reportagem, né, falando aí sobre a questão de saúde, o problema em que o excesso de atividades causa de estresse nas pessoas. E isso é muito comum, muito mais comum do que nós imaginamos. Porque às vezes a gente tenta colocar tudo, né, num único dia e dar conta de muitas coisas e, claro, isso cria uma pressão, e uma pressão que resulta em estresse. Com certeza. O que nós mais percebemos, nós até comentamos rapidamente no último encontro, existem tarefas importantes, que são tarefas que nos levam a realizar os propósitos que nós temos, os propósitos de vida, os nossos estudos, as nossas atividades profissionais, que vão nos levar a galgar os postos que nós queremos, a crescer profissionalmente. Existem tarefas que são urgentes, que são emergências que acontecem, a necessidade de um relatório novo, a necessidade de um item adicionado na sua agenda naquele dia por uma fatalidade, por uma ocorrência que não era programada. E existem situações circunstanciais, que são atividades que muitas vezes nós incluímos no nosso dia a dia, que não vão nos levar a atingir o que nós precisamos atingir como profissionais, como pessoas que nós queremos ser, mas que tomam um pouco do nosso tempo. Às vezes é desperdiçar o tempo com uma coisinha ou outra, mas menos significante para o nosso dia a dia. Essas três esferas, elas têm que ter um equilíbrio. Nós não podemos ficar o tempo todo só tratando urgências, porque isso causa um estresse, causa um desgaste, nos leva com aquela sensação de nunca dar tempo de fazer tudo que eu quero, e nós temos que dar foco no que realmente é importante, no que realmente nós consideramos como significativo com aquilo que nós queremos ser, pessoalmente e profissionalmente. No mundo corporativo isso é muito importante, porque as pessoas no mundo corporativo muitas vezes elas imaginam que ficar apagando incêndio é ser um bom profissional. E isso faz com que a pessoa viva atolada no meio das urgências, das emergências do meio corporativo. Então, a pessoa que deixa tudo para a última hora, que não consegue resolver as coisas ao longo da sua semana, isso vai causar um estresse nesse profissional, a produtividade vai cair, não tem alternativa, vai cair, e ele não consegue se realizar, ter uma realização e não consegue deixar algo significativo para a corporação, para o ambiente de trabalho onde ele está envolvido. Bom, e se ele trabalha só em cima de urgências, né? É sinal que ele só está respondendo a demandas que chegam e ele nunca propõe algo, né? Ou seja, ele nunca projeta, ele nunca trabalha pro futuro, ele nunca cria a perspectiva, porque não dá tempo. Ele até tem sonhos, mas ele não consegue transformar esses sonhos em uma realidade, porque ele não programa, ele não planeja. Agora sim, a grande pergunta é, como nós podemos, então, sair do meio desse atoleiro de urgências? E esse é o dia a dia de qualquer pessoa hoje, em qualquer ambiente corporativo. Estamos sempre na pressão. Então, fique à vontade. A primeira questão que nós colocamos, assim, que é fundamental, é descarregar todas as informações que você tem em sua mente em alguma forma de administração. Pode ser, de repente, uma agenda. Uma agenda é uma alternativa. Exatamente. Os mecanismos, eles têm que ser adaptáveis ao teu estilo.
Não existe como chegar e falar, você tem que fazer só dessa forma, só esse método dá certo. É porque tem cada pessoa, como você disse, é de um jeito, sua atende de uma forma. Eu sempre brinco que eu tenho dificuldade com agenda de papel. Se eu colocar na agenda, eu estou enrolado, porque eu esqueço de consultar a agenda. Você pode ter uma lista, um papel avulso mesmo, mas com uma lista das atividades. Você pode ter uma agenda, onde a cada dia você registra. Você pode usar um aplicativo no celular ou num tablet. Pode usar uma agenda do computador, no Outlook, em algum outro programa qualquer aí que você possa administrar as suas informações. Mas o conceito principal é, nunca confie 100% na sua memória. Porque o que acontece no dia a dia? Ao despertarmos, nós já visualizamos ali o que nós temos. Hoje tem isso, tem aquilo. Automaticamente nós começamos a pensar nas nossas tarefas. Você se organiza, chegou no seu ambiente de trabalho, alguém levanta e fala, olha, eu preciso daquele relatório meia hora antes. Pronto, já entra uma urgência na sua vida. E aí, se você não tem listado todas as suas tarefas, ao longo do dia, as atividades que vão entrando vão causar um tumulto. Você vai esquecer de tarefas a serem realizadas, vai postergar tarefas que seriam prioritárias. Então, descarregue em algum tipo de ferramenta, seja uma lista avulsa de papel, uma agenda ou um aplicativo eletrônico qualquer, todas as suas tarefas, pessoais e profissionais. Fazendo isso, qual é o ganho? É você enxergar toda a carga que você precisa realizar. Ou seja, você tem uma noção de como pode ser o seu dia. Você tem, olha, eu preciso atender fulano, eu preciso resolver tal coisa, preciso ir em tal lugar, pagar essa conta. Então você consegue ter ideia. Exatamente. E ao ter ideia dá para planejar? Aí você passa a segunda etapa, depois de pôr tudo em um local escrito, é priorizar. Quais são as suas prioridades? Você vai estabelecer ali, isso é importante, deve ser realizado. Isso é uma urgência que veio de ontem, que eu não consegui finalizar. Então, qual o momento em que você vai encaixar isso? Na sequência, você tendo a lista de prioridades, aí é o momento de planejar. Daí você não pode olhar apenas para um único dia. Aí você tem que olhar um pouco mais à frente, alguns dias a mais, olhar o restante da semana, talvez o início da próxima semana. Porque aí você olhando aquilo que está anotado, você consegue ter noção. Ah, isso daqui talvez eu não tenha necessidade de fazer hoje, eu posso deixar para amanhã, posso deixar para a semana que vem. E aí você se organiza dentro daquilo que você falou, de importância, de prioridade. Né? Exatamente. Um conceito fundamental aí, quando você anotou tudo, elencou as prioridades e planejou ao longo de um período, é você não sobrecarregar a sua agenda e pôr 100% dos seus horários completos. Porque isso vai impedir que, se acontecer uma urgência, você não vai ter aonde encaixar essa urgência. Até nós comentamos isso já no passado aqui, 70% da sua agenda deve estar programada. 30% você deve deixar ela como aberta para que você tenha espaços para ocupar com as urgências. Só que como você vai deixar esses 70% apenas planejado se você não sabe o todo que você vai ter que organizar? Por isso que é importante registrar tudo, colocar em ordem de prioridade e distribuir ao longo de um período, que eu sempre sugiro no mínimo uma semana, para que você visualize pelo menos uma semana. A partir daí, é claro, as tarefas podem ser atribuídas às semanas posteriores, mas você vai preenchendo gradativamente e revisando. Depois que você fez isso, priorizou, planejou, aí você tem condições de talvez antecipar algumas coisas. Ah, sobrou os 30% de hoje, não entrou nenhuma urgência, ou a urgência que entrou eu consegui resolver com 10% do tempo. Tenho 20% de saldo aqui. Então você antecipa alguma atividade. Então, alguma coisa estava para amanhã, alguma coisa estava para a semana seguinte, você traz para a sua agenda de hoje. E aí você consegue ter um ponto importante de ganho no período futuro. Uma pesquisa que foi feita pela Fundação Dom Cabral, com 350 executivos de primeiro escalão, presidentes, diretores de grandes corporações no Brasil, uma pesquisa brasileira, isso que é interessante, envolvendo o meio corporativo do Brasil, diz que aproximadamente 40% deles colocavam como sua principal necessidade mais tempo. E o mais tempo para ter um equilíbrio entre as atividades pessoais e profissionais. Como que nós podemos fazer isso, né? Exatamente dessa forma, visualizando o todo que temos que realizar, priorizando adequadamente, planejando de uma forma consciente, sem sobrecarregar as nossas agendas e
atendendo às urgências de forma equilibrada, no momento adequado, com tempo previsto para isso. Você faz esse planejamento, você consegue colocar um tempinho para caminhada, para academia, para sair para jantar, para poder, quem sabe, resolver alguma coisa com o filho, com a filha? Isso, dedicar um tempo para as questões pessoais. Nós estamos aqui, evidentemente, a coluna é gestão de negócios, mas as pessoas que fazem o negócio são gente, vivem também as suas vidas, o seu dia a dia. E se eles sobrecarregam do seu trabalho, descarregam esse estresse em outros ambientes, a saúde fica prejudicada. Então, o equilíbrio, por isso que nessa pesquisa da Fundação Dom Cabral ficou tão evidente essa questão do equilíbrio, a necessidade de termos equilíbrio nas atividades que realizamos. O lazer, o convívio familiar, a atividade física, uma atividade voluntária, talvez até mesmo, tudo isso compõe o ser humano e você se torna mais produtivo quando você tem capacidade de executar isso de forma adequada, com o tempo correto. Então, não temos como aumentar as nossas horas. Infelizmente, as nossas horas vão ser sempre 24, os nossos dias vão ter sempre 24 horas. Mas temos sim como organizar melhor aquilo que precisamos realizar ao longo do dia. Eu achei fundamental, entre todas essas informações e dicas que você trouxe para a gente, a ideia de que a gente precisa, sim, materializar os nossos compromissos e, mais do que materializar para um único dia, ter uma noção, pelo menos, de uma semana. Porque ao fazer isso, a gente consegue, inclusive, quem sabe, administrar melhor o que vai em cada dia, né? Para você não concentrar tudo, querendo resolver tudo na segunda-feira, tudo na terça-feira e o restante da semana, né? Às vezes você poderia administrar, distribuir melhor, organiza melhor a sua semana e sobra um pouco de tempo para você, para a família. Quando fazemos essa distribuição ao longo de um período um pouco mais extenso, isso causa um certo alívio. Porque, às vezes, alguma tarefa, a pessoa vem, olha, e tal informação que eu vou precisar que você monte, uma apresentação, você tem na tua estrutura de agenda, fala, está programado realizar isso tal momento. Então, aquilo não gera o estresse, você não se sobrecarrega com aquela pressão. Você consegue organizar o seu dia a dia. Esse é o ponto principal de você visualizar e distribuir as atividades. Quer dizer, aí dá para gerir melhor o tempo e você consegue ser um profissional melhor, consegue administrar melhor, inclusive, seus negócios. Já que não podemos aumentar a quantidade de tempo que temos em nossas vidas, podemos administrar melhor, com certeza. Ivo, valeu pela conversa mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os telespectadores também. Nós conversamos com o Ivo II, ele trouxe dicas preciosas sobre como administrar o tempo. E se você acompanhou apenas metade da conversa, às vezes chegou pela metade, né? Ligou sua televisão quando a gente já estava no meio da conversa, você pode assistir depois o nosso papo inteiro no nosso canal no YouTube, ou você pode acessar .comnews.com e aí você acompanha toda a nossa conversa, a conversa na íntegra que a gente teve hoje sobre gestão do tempo com o Ivo. Bom, no próximo bloco você confere as informações sobre o mercado financeiro. A gente volta em instantes aqui no Ponto Com News.